Salut les amis, tudo bem? Como você está? Seja muito bem-vindo aqui à nossa série especial exclusiva sobre o Delphi B1. Lembrando que aqui no nosso canal você já tem um vídeo completo sobre a compreensão oral. Como funciona, como acontece, você tem todos os detalhes aqui no nosso canal, então aproveita já para, depois desse vídeo, dar uma olhada lá como funciona a compreensão oral do Delphi B1, que vai tirar todas as suas dúvidas. Eu sou o professor Nariel Paixão, mestre em francês, especialista em Delphi B1, e hoje nós vamos falar especialmente sobre a compreensão escrita do Delphi B1. Tá pronto? Aperta o cinto, vamos comigo. A compreensão escrita do Delphi B1, lembrando que é o segundo exercício da sua prova. Você já fez a compreensão oral e logo na sequência vem a compreensão escrita antes da produção escrita, que é a redação. E a compreensão escrita é a seção do Delphi B1 que vai avaliar a sua capacidade de compreender textos em francês e responder de forma objetiva a informações extraídas desse texto. Agora vamos entender na prática como funciona o formato. Anote aí, a prova dura em média 45 minutos. Você tem também um exercício que é sobre 25 pontos. Geralmente você vai ter 1, 2 ou 3 exercícios. Talvez um de 8 pontos, outro de 10. Somando os 2 ou 3 exercícios, ao todo vão dar 25 pontos. Esses textos, quais são eles? Você tem textos de múltiplas escolhas, você tem também onde você tem que responder verdadeiro ou falso. Em outro momento você tem que extrair uma citação do texto e verificar se é realmente a resposta correta. Em outros momentos você vai ter que escrever respostas mais curtas, respostas mais longas. Agora vamos ver a questão dos tipos de textos. Os textos utilizados são retirados de situações reais do cotidiano. Por exemplo, você vai ter textos de artigos de revistas ou jornais. Falando nisso, um dos principais jornais que você tem textos é do jornal Le Monde, ou do jornal Le Figaro. Eu até lhe aconselho, lhe sugiro, você pesquisar na internet como são esses artigos, para você já começar a se acostumar com os jornalistas que escrevem esses assuntos. Outros tipos de textos são anúncios e comunicados oficiais. Você tem frequentemente anúncios do governo francês sobre a imigração, sobre os estudos. É muito importante você diversificar um pouco a sua leitura. Você tem também a possibilidade de ter e-mails, cartas e mensagens. Pode ter o e-mail de uma pessoa que escreve para uma outra pessoa, um amigo, você pode ter uma carta. Sempre é interessante conhecer esses diferentes formatos. Você tem também textos informativos ou opinativos. Você pode, por exemplo, ter texto de pessoas que trazem um depoimento de algo que eles viveram. Ou você pode ter relatos ou então entrevistas. É interessante você entender que os formatos desses textos são bem diferentes e bem diversos. É por isso que é importante conhecer cada um deles. Agora vamos falar sobre a tipologia das questões. É muito importante aqui, concentre-se que nós vamos passar aqui algumas informações importantes. Primeiro, você pode ter perguntas de múltiplas escolhas. Você vai ter que então selecionar a resposta certa. Geralmente são respostas que estão entre A, B, C ou D. No máximo 3 ou 4 escolhas. Então você vai ter do início ao fim esse formato de pergunta e resposta. É possível também você ter associação de informações. Você vai ter que relacionar os parágrafos entre si para você achar a resposta certa. É muito importante entender que o texto ele avança de forma cronológica no que diz respeito às informações. Então é bem simples. Por fim, você pode ter perguntas onde você vai ter que responder verdadeiro ou falso. E algumas vezes você vai ter que justificar a sua resposta no texto. Você pode ter também perguntas abertas, onde você vai ter que escrever a resposta. E aí você vai ter que realmente prestar bem atenção onde fica a informação importante do texto que vai lhe ajudar a escrever essa resposta. Você está anotando aí? São todas informações super importantes que vão lhe ajudar de forma objetiva a entender melhor essa prova. Agora, o que é avaliado na prática? Primeiro, é avaliado a sua compreensão de informações principais e secundárias. Por quê? O texto, você vai ter um texto bem grande, onde você vai ler as informações, parágrafos por parágrafo, e aí você vai ter que realmente perceber o que é importante, mais importante nesse texto, para eu poder subtrair aqui
a resposta correta. Você também vai ser avaliado pela sua identificação de ideias explícitas. Você vai ter algumas vezes personagens que vão trazer uma citação importante. Então é essencial você entender essa parte aí. O que é que o personagem está querendo dizer? Você vai ser também avaliado na sua capacidade de deduzir significados do texto. Muitas vezes você vai ter algumas palavras que são mais científicas, outras que são focadas em algum assunto bem primordial. E é importante que você tenha um vocabulário grande de Delphi B1, mas também você pode ter um vocabulário específico sobre algum assunto. Por fim, você tem avaliar aqui o seu entendimento da estrutura do texto. Você vai ver aqui que a sua avaliação vai ser focada também sobre como você interpreta o texto. Tudo bem? São todas dicas importantíssimas. Por fim, aqui nós vamos falar agora sobre as estratégias para você se sair bem. É muito importante aqui. Anote aí, porque podem fazer muita diferença no dia de você fazer a sua prova. Primeiro, uma dica importante, você pode ler as perguntas antes de ler o texto. Muitos alunos começam a ler o texto e aí o que acontece? Você vai começar a ler o texto, tentar interpretar o vocabulário, mas é possível que fazendo assim você pode perder bastante tempo. Foque primeiro nas perguntas e depois vá para o texto. Em segundo lugar, podemos falar sobre destacar palavras-chave do enunciado e do texto. Por exemplo, assim que você começar o exercício de compreensão escrita, você pode focar sobre o título, entender o título, interpretar o título. Você também pode ir diretamente na fonte, que assim você vai relacionar quem está escrevendo esse texto. Lembrando que muitas vezes no exercício de compreensão escrita, eles mostram mais textos de alguns jornais, como eu citei anteriormente, por exemplo, o jornal Le Monde, o jornal Le Figaro, que são jornais muito conhecidos na França. Então é muito importante você ir no site de ambos os jornais para você entender como funciona, quais são os jornalistas que escrevem as matérias. É muito importante também você gerenciar o seu tempo. Lembrando que recomenda-se você dedicar 45 minutos. Mas com o treino, com certeza, você consegue reduzir esse tempo. Eu recomendo para meus alunos fazer esse exercício em, no mínimo, 30 minutos. Porque você, fazendo em menos tempo do que 45, você vai poder dar mais tempo para o próximo exercício, que é a produção escrita, que é a redação, que nós vamos falar em um próximo vídeo. É importante também você treinar com textos autênticos de provas anteriores. Não tem melhor forma de você treinar fazendo assim. Imprima na internet provas de anos anteriores, que assim você vai treinar as provas. Você vai entender no dia a dia como elas funcionam. Tudo bem? E agora nós vamos ver na prática como funcionam essas dicas e macetes que a gente lhe passou anteriormente. Vamos começar com uma primeira prova oficial do Delphi B1. Lembrando que a prova se apresenta desta forma aqui. Você tem realmente aqui um formato de prova oficial. Nós já falamos anteriormente no nosso último vídeo sobre a compreensão oral, que você pode ver aqui no nosso canal. Demos todas as dicas e macetes que você precisa saber e entender para fazer uma boa prova de compreensão oral. E logo na sequência vem então a prova de compreensão escrita. Lembrando aqui, é uma prova sobre 25 pontos. Para você conseguir ser aprovado no Delphi B1, o conjunto dos 4 exercícios, compreensão oral, compreensão escrita, redação e entrevista com o professor, somando os 4, você tem que fazer no mínimo 50 pontos sobre 100. E aqui nós temos o segundo exercício, que é sobre 25 pontos. Vamos começar então com esse exercício número 1. Esse exercício número 1 é sobre 8 pontos e 0,5 pontos para cada resposta certa. Muito importante aqui como dica, assim que você começa um exercício, é muito importante você ler muito bem e analisar essas informações que estão aqui na introdução, na parte em negrito. Vamos lá então. Vous travaillez à Lyon, você trabalha em Lyon. Vous devez organiser un repas d'affaires avec des clients étrangers. Você tem que organizar uma refeição de negócios com clientes estrangeiros. Vous cherchez un restaurant qui correspond à vos critères. Você procura um restaurante que corresponde aos seus critérios. E olha aqui, é muito importante essa noção de critério. Você vai ter aqui alguns critérios que vão servir de base para você poder fazer o seu exercício. Primeiro, cuisine de la région de Lyon. Cozinha, refeição da região de Lyon. Os pratos então têm que ser da região. Certains de vos clients ne mangent ni poisson ni viande. Alguns de seus clientes não comem nem peixe nem carne. Em seguida, endroit calme, lugar calmo, service de qualité. Diz respeito aqui
aos garçons que tem que servir de forma cordial, de forma legal. Aqui nós temos aqui a recomendação. Vous comparez ces annonces. Pour chaque annonce, cochez oui si cela correspond aux critères ou non si cela ne correspond pas. Você compara cada anúncio e para cada anúncio você vai marcar com X sim, se isso corresponde aos critérios ou não, se isso não corresponde ao critério. Muito bem, nós temos então aqui as recomendações, as indicações. Agora vamos na prática com os textos. Eu lhe recomendo sempre você identificar aqui quantidade de texto que você tem para fazer esse exercício. Nesse caso aqui nós temos 4 textos a respeito a 4 restaurantes diferentes. Você pode perceber aqui na esquerda o texto, o título do restaurante, o texto, e logo aqui na sua direita você tem o exercício que você tem que fazer. Lembrando que aqui você retoma aqui o título aqui do restaurante, você tem aqui os critérios, 4 critérios, e aqui na sua direita você vai ter que responder colocando um X se corresponder à informação ou não se não corresponder à informação. Tudo bem? Vamos na prática aqui entender como funciona. Uma dica muito importante que nós falamos anteriormente: em regra geral, as respostas aqui das perguntas, elas estão na ordem cronológica do texto. Vamos verificar. Vamos nos concentrar então na primeira pergunta aqui, cuisine régionale. Para o critério estar correto, você colocar um sim aqui no X. Dentro do texto tem que falar algo sobre a cozinha que tem que ser da região. Vamos então. Au balcon, que é o nome do restaurante. Depuis la salle panoramique de ce restaurant, a partir da sala panorâmica deste restaurante, la vue sur la ville de Lyon est magnifique. A vista sobre a cidade de Lyon é maravilhosa, magnífica. C'est un cadre idéal pour un dîner romantique. É um quadro ideal para um jantar romântico. Mais c'est aussi un endroit tranquille pour les repas d'affaires. Mas é também um lugar tranquilo para as refeições de negócio. La cuisine est classique et à base de produits régionaux. A cozinha é clássica e à base de produtos regionais. Opa, nós temos aqui uma palavra-chave, é a base de produtos regionais. Então, cozinha regional, sim, ok? Você já pode colocar um X. Continuando aqui, o nosso próximo tópico é sobre saber se tem um menu sem carne e sem peixe. Le menu tout légumes est très apprécié des personnes qui ne mangent ni viande ni poisson. O menu todo legume é muito apreciado das pessoas que não comem nem carne nem peixe. Então, aqui verificamos mais uma vez que sim, esse restaurante aqui responde aqui aos critérios. Vamos ver aqui o número 3 agora. Será que o lugar é calmo? Vamos ver aqui juntos. Le menu tradition permet de goûter d'excellents produits. O menu tradição permite provar excelentes produtos, como la truite saumée, como a truta, le gâteau de légumes, o bolo de legume, ou a sobremesa de chocolate. E olha aqui essa informação aqui importante. Les serveurs, os garçons, são mal organizados, é uma pena. Les serveurs sont mal organisés, c'est dommage. Os garçons são mal organizados, é uma pena. Então aqui nós já respondemos aqui a pergunta 4. Serviço de qualidade, não. Então aqui um pouquinho, anteriormente nós tínhamos aqui essa pergunta aqui sobre o lugar calmo. Nós temos essa resposta no texto, onde você tem aqui o lugar é ideal para um jantar romântico, mas é também um lugar tranquilo para as refeições de negócio. Então aqui nós podemos responder sim aqui também em lugar calmo. Tudo bem? Você viu aqui então como nós fizemos aqui esse passo a passo. Em regra geral você tem as respostas na ordem cronológica aqui do texto. Podemos verificar dessa forma. Vamos fazer aqui para mais um exemplo. Agora vamos continuar aqui, nós vamos ver um segundo restaurante. Lembrando que os critérios são muito importantes para você levar em conta. Você tem aqui cuisine régionale, cozinha regional, menu sans viande ni poisson, menu sem carne e nem peixe, lugar calmo e serviço de qualidade. Na medida em que você for lendo o texto, que você encontrar essas informações, você vai colocar aqui as respostas sim ou não. Tudo bem? Vamos lá então. Le bonheur dans l'assiette, o nome do restaurante aqui. Alegria no prato. Dans cet établissement bien connu du centre de Lyon, neste estabelecimento bem conhecido do centro de Lyon, on nous propose une cuisine gourmande pour un excellent rapport qualité-prix. Propõe-se uma cozinha bem legal com uma excelente qualidade e preço. C'est une très bonne adresse pour les amateurs de viande et de charcuterie. É um excelente endereço para os amadores de carne e de charcuteria. Si vous ne mangez que des légumes, ce restaurant n'est pas pour vous. Se você só come carne, este restaurante não é para você. Aqui nós já temos uma informação que podemos colocar aqui sim ou não. Na pergunta 6, menu sem carne e sem peixe, não, que nós colocamos o X em não. Le chef cuisine des spécialités de la région lyonnaise avec des produits de saison. O chefe cozinha especialidades da região de Lyon com produtos da estação. Então,
Cozinha regional, sim. Continuando aqui. On passe un moment agréable dans ce restaurant, même si l'ambiance animée est un peu trop bruyante. Passa-se momentos agradáveis nesse restaurante, mesmo se o ambiente é um pouco barulhento. Então aqui, lugar calmo, não. E por fim, un lieu plutôt réservé au repas de famille ou entre amis. Um lugar reservado mais para famílias e amigos. Os garçons são simpáticos, muito atenciosos. Então, serviço de qualidade, sim, ok? Então, nós vemos aqui, então, nesse exercício, dois modelos aqui, onde você pode responder no primeiro restaurante e no segundo você viu aqui o passo a passo. Agora nós vamos comparar com uma outra prova, como você pode ter um segundo exercício de compreensão escrita, tá bom? Vem comigo. E agora nós vamos continuar sobre a compreensão escrita, sobre a explicação da compreensão escrita, e vamos ver na prática outro exercício de uma outra prova para você continuar entendendo as dicas. Nós temos aqui então o primeiro exercício da compreensão escrita de uma outra prova, dessa vez sobre 10 pontos. Uma dica importante aqui é que você possa analisar logo no início esse pequeno texto. Esse texto aqui é essencial para você ter sucesso nesse exercício. Ele vai lhe dar o norte para você poder colocar em prática essas informações. Você lê aqui essa introdução, você pode pular aqui o quadro e ir diretamente aqui para essa parte aqui de baixo, para você entender na prática o que você vai precisar fazer. Olha, você tem aqui então, resumindo aqui, esse primeiro lugar, Centre de Langue Saint-Rémy de Provence, e um outro lugar, Centre Linguistique de Carnac. Esses dois lugares aqui diz respeito a essas escolas aqui, que nós já vamos analisar daqui a pouquinho, ok? Então, esse segundo quadro aqui, ele vai resumir o que você vai precisar fazer como o exercício na prática. Você tem as escolas aqui, é a informação vertical, e na informação horizontal você tem aqui 5 elementos importantes. Você tem aqui o cours intensif, nombre d'étudiants, quantidade de estudantes, preparação DELF, preparação DELF, hébergement, que é alojamento, especialité gastronomique local, especialidade gastronômica local e encontro com habitantes. Uma vez que você entendeu então que essas informações se cruzam, tanto na vertical quanto na horizontal, agora sim você pode ir no texto. Vamos lá então. Vamos entender então, como falamos ainda há pouco, como funciona essa introdução. Diz assim: avec une amie, com uma amiga, você deseja acompanhar um curso de francês língua estrangeira durante 4 semanas, dans le but de vous préparer à l'examen du DALF, com o objetivo de lhe preparar para o exame do DALF. Vous voulez un cours intensif, você quer um curso intensivo, você prefere que o curso não passe de 15 estudantes na sala. Por outro lado, par ailleurs, você deseja dormir, se alojar numa família, fazer excursões em lugares conhecidos, provar especialidades gastronômicas locais, encontrar habitantes da região e, sobretudo, multiplicar as oportunidades e ocasiões de falar francês. Você hesita entre esses dois organismos, ou seja, essas duas escolas, para você poder tomar a sua decisão. Então aqui nós temos as duas escolas possíveis. Você tem o Centre de Langue Saint-Rémy de Provence, ou então você tem o Centre Linguistique de Carnac. E aqui, lembrando, na esquerda, na horizontal, você tem aqui essas informações: programme pédagogique, hébergement, activité culturelle et vivre avec les Français. Você vai cruzar essas informações para poder colocar a resposta certa lá no quadro, lá embaixo. Tudo bem? Então, lembrando aqui que o quadro, você tem aqui, para começar, ele vai perguntar aqui sobre curso intensivo, quantidade de estudantes. Convém ou não convém? Então, nós vamos voltar aqui para esse texto aqui para você entender. Lembrando que a pessoa quer participar de um curso de mais ou menos 4 semanas, onde não passe de 15 estudantes por sala. Aqui no programa pedagógico do Centre de Langue de Saint-Rémy de Provence, nós temos aqui como informação. Nós temos Français Général, 15, 21, 23 ou 30 heures de cours par semaine, 13 níveis no mínimo, garanti toute l'année, nombre d'étudiants, nombre moyen d'étudiants par classe, quantos estudantes por sala? 8 a 12, de 8 a 12 estudantes. Então aqui corresponde ao critério que a pessoa quer, que não passe de 15 estudantes. Você viu que a gente tem aqui essa informação, então você coloca aqui, convém. A segunda informação, preparação DELF ao DALF. Vamos ver se esse lugar aqui prepara para o DALF. Preparação au DALF e o diplôme de langue de l'Alliance Française. Você viu aqui que tem preparação para todas as provas do DELF e DALF. Então aqui, convém? Sim, com certeza, mais uma vez. Você tem agora hébergement, que é estadia. Lembrando que a estadia aqui, a pessoa quer dormir na casa de moradores, habitantes locais. Nós temos aqui, olha, tous les examens sauf le DALF se passent au centre. Ok. Aqui, então, a informação a respeito de hébergement. Nós vamos ver aqui, olha, a escolha. En internat, você pode ficar no internato, no lugar mesmo, no campus,
meia pensão, pensão completa ou en externat, você pode ficar no estúdio com móveis. Aqui não temos a informação, então, que você pode ficar na casa de um morador local. Então, convém ou não? Não convém. Você tem aqui, então, essa informação. Continuando aqui, olha, especialidades gastronômicas locais. Nós temos, então, aqui, activité culturelle, degustação de produtos locais nos restaurantes e também em locais apropriados. Aqui, convém ou não? Sim, convém, nós temos aqui essa resposta. E por fim, encontro com os habitantes, vivre avec les français, vamos ver. Clube, trocar línguas, troca de horas em conversações de francês, ponto de acolhimento, nas lojas e restaurantes, possibilidade de encontrar clubes esportivos da região. Então, nós temos esse tópico aqui sobre viver com franceses, ter contatos com franceses. Aqui a resposta é sim. Você viu aqui, então, como nós fizemos para resolver aqui esse exercício sobre a compreensão escrita. Você viu aqui o passo a passo, nós comparamos aqui duas provas. A primeira, você respondia de forma objetiva, lendo o texto, os restaurantes e colocando as respostas sim ou não. E esse texto aqui, dessa segunda prova, um formato um pouco diferente, onde você tem uma introdução muito importante. Você tem aqui o quadro lá embaixo, onde você tem que comparar informações. A primeira escola, onde você teve 4 respostas certas que convém e uma que não convém. E essa resposta aqui é muito importante para você saber até no final qual é das 2 escolas que vão ter todas as respostas corretas, que muito provável vai ser essa segunda escola. No momento em que você for ler tópico por tópico, você vai da mesma forma responder aqui se convém ou se não convém. Tudo bem? E no final você vai escolher qual das 2 escolas você escolheria para essa pessoa segundo os seus critérios. Nós vimos aqui então, nessas 2 provas, o passo a passo sobre como preparar a compreensão escrita. Você entendeu aqui nesse vídeo como funciona, quais são os critérios de avaliação. Você viu aqui o passo a passo do que é demandado para você. Aqui você entendeu claramente que essa prova de compreensão escrita é sobre interpretação de texto. Você tem que colocar técnicas exclusivas na prática para você ter chance de aumentar a sua pontuação. Espero que você gostou desse vídeo. Não esqueça que nós estamos aqui nessa série sobre o que é o Delphi B1. Já falamos sobre a compreensão oral. Você pode ver esse vídeo aqui no nosso canal. Falamos aqui sobre a compreensão escrita e o nosso próximo vídeo vai ser sobre a produção escrita, a famosa redação. Como funciona, o que fazer, você vai ter a resposta a todas as suas perguntas aqui no nosso canal. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ative o sininho para você ficar a par de todas as dicas que nós vamos passar aqui. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com um amigo, alguém que precisa ouvir essas informações a respeito do Delphi B1. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e nos vemos muito em breve. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.